Meu nome é Ezequiel Moura, e antes de você pensar que isso aqui é só mais uma história mal contada sobre o bem e o mal, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi o inferno com os meus próprios olhos. Eu ouvi o riso do diabo. Eu toquei as trevas com as minhas próprias mãos e sobrevivi, não por mérito, mas por misericórdia. Tudo começou na infância. Eu cresci num orfanato antigo no interior de Minas Gerais, enfiado no meio de um matagal onde nem o vento passava direito. O lugar parecia uma prisão disfarçada de obra de caridade. As paredes eram mofadas, as janelas cobertas com trancas de ferro. As freiras que cuidavam da gente, bom, cuidar talvez seja bondade da minha parte. Elas nos alimentavam, limpavam e ensinavam catecismo, mas amor nenhum. Só correções duras, punições silenciosas e orações frias. Eu era um garoto estranho, calado demais, sempre isolado, com um olhar que incomodava. Eu percebia isso nos olhos dos outros. As freiras me observavam com desconfiança, principalmente a irmã Joana, que dizia que meus olhos eram do diabo. Às vezes, ela me fazia ajoelhar por horas com os braços estendidos, só por olhar demais para o chão. Ela dizia que eu via coisas que ninguém devia ver, e talvez ela estivesse certa. Desde pequeno eu ouvia vozes, não como gente doida, era diferente. Elas não vinham de fora, vinham de dentro. Um sussurro grave, rouco, quase doce, que me chamava pelo nome. E com o tempo, os sonhos começaram. Sempre os mesmos. Eu caminhava por um campo de terra rachada e fogo baixo, como se tivesse carvão queimando sob meus pés. E no horizonte, uma figura negra, grande, com chifres tortos e braços longos, me esperava com a mão estendida. Acordava sempre suando, com o gosto amargo de ferro na boca e o cheiro de enxofre impregnado no quarto. Nenhuma das outras crianças sentia nada, mas as luzes da minha cama piscavam, os lençóis escorregavam sozinhos e uma vez encontrei arranhões no meu braço que eu juro que não estavam ali na noite anterior. Ninguém acreditava em mim e quando eu falava, só piorava. Me trancaram uma vez no porão do orfanato por 3 dias. Disseram que eu precisava ouvir a voz de Deus e não do inimigo. Mas lá embaixo, quem veio foi outro. E ele disse: "Não tema, você foi escolhido." Foi nessa mesma semana que um homem apareceu no orfanato, dizendo ser meu tio. Ramon Moura. Usava roupas estranhas, um chapéu escuro e pingentes de ossos pendurados no pescoço. Tinha olhos fundos, mas o sorriso era caloroso. Disse que era irmão da minha mãe e que tinha conseguido minha guarda temporária. As freiras, relutantes, aceitaram depois de ver os documentos. E pela primeira vez saí daquele lugar. Fomos para uma cabana no alto da serra, onde a neblina parecia não ir embora nunca. Lá, pela primeira vez, alguém me ouviu. Ramon falava sobre linhagens esquecidas, sobre sangue antigo e sobre os filhos que nascem com a marca. Ele dizia que eu tinha dons, que aquilo que eu via e sentia não era loucura, era herança. Na terceira noite, ele me levou até um porão escuro da cabana. Havia um círculo desenhado no chão com símbolos que pareciam vivos. Estava tudo ali. Velas negras, livros com línguas que eu não entendia e uma ossada que ele dizia ser de um animal de sacrifício. Ele acendeu as velas, me colocou dentro do círculo e disse apenas: "Fique em silêncio. Escute." E eu escutei. Meu corpo tremia, mas meus olhos não piscavam. O chão ficou quente, como se fogo subisse por debaixo. Da terra,
E então, no centro do círculo, uma fumaça preta começou a se formar. Eu vi 2 olhos vermelhos ali dentro, senti meu coração parar por 2 segundos e depois bater com tanta força que parecia que eu ia explodir. Depois disso, fiquei dias em transe. Quando acordei, Ramon estava me observando e sorrindo, dizendo que o processo havia começado. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas algo dentro de mim sabia que depois daquela noite eu não era mais o mesmo. Na última madrugada que passei naquela cabana, fui acordado por um grito. Corri até o porão e encontrei Ramon no chão, com o corpo retorcido e a pele coberta por marcas em forma de espiral. Os olhos dele estavam abertos, mas vazios, como se tivessem sido sugados por dentro. Ao lado do corpo, o livro que ele tanto protegia estava aberto, com páginas manchadas de sangue. A polícia me encontrou ali, mudo, tremendo, segurando aquele livro como se fosse parte de mim. Disseram que foi um ataque cardíaco, mas eu sabia que aquilo não era humano. Me devolveram ao orfanato. As freiras me olhavam com ainda mais medo. E eu sabia que tinha trazido algo comigo daquela montanha. Algo que me observava pelo canto do espelho. Algo que falava comigo nos silêncios. Algo que não me deixaria mais viver em paz. A escuridão havia me escolhido, e eu aceitei. Depois que voltei para o orfanato, eu não era mais um menino comum. Meus olhos pesavam, as vozes estavam mais altas. E às vezes, quando eu encostava nas coisas, sentia como se a energia delas falasse comigo. Os outros garotos começaram a me evitar. Me chamavam de assombração, mas eu não me importava, porque agora eu tinha poder. O livro que herdei de Ramon, aquele manchado de sangue, foi escondido embaixo do meu colchão. E todas as noites eu o abria com as mãos tremendo. As letras eram em uma língua que eu não conhecia, mas que de algum modo eu entendia. Algumas palavras me queimavam a garganta só de pronunciar em pensamento. E outras me davam uma paz estranha, como se um calor me abraçasse por dentro. Uma madrugada, ouvi o sussurro mais claro de todos. Era o mesmo que eu ouvia quando criança, mas dessa vez ele tinha um nome, Zuran. Está na hora do sangue. Sacrifique, e eu me mostrarei. Na manhã seguinte, encontrei um filhote de cachorro abandonado perto do portão do orfanato. Ele estava ferido, tremendo, e me olhou, como se me conhecesse. Eu o levei escondido para dentro do antigo galinheiro, que ninguém usava mais. Cuidei dele por 2 dias, dei comida, água, até arrumei um pano velho para ele dormir. Mas a voz não parava. Ele é puro, ele é seu presente. Entregue. Na terceira noite, levei o livro para o galinheiro. Fiz o círculo com carvão e, diz escolar, copiei os símbolos. As mãos tremiam, mas algo dentro de mim sorria. Era como se outra parte de mim, mais antiga, mais fria, estivesse no controle. O cachorro abanava o rabo enquanto eu preparava tudo. Ele não sabia o que ia acontecer, e isso doeu mais do que qualquer coisa. Quando o círculo ficou pronto, fechei os olhos e comecei a repetir as palavras do livro. Era como cantar uma melodia proibida. A vela tremia sozinha, o chão parecia pulsar, o ar ficou pesado, como se tivesse fumaça invisível. E então eu peguei a pedra. Não vou mentir para você, eu chorei. Minhas mãos suavam, meu coração batia como um tambor de guerra. Mas eu fiz. Fiz porque queria saber. Fiz porque queria ver.
Fiz porque Zuran prometeu aparecer. O sangue escorreu pelas linhas do círculo e a vela se apagou sozinha. E naquele silêncio, eu ouvi. Primeiro, passos. Depois, um rosnado. Quando abri os olhos, o cachorro já não estava mais ali. E no lugar dele, havia uma sombra. Ela não tinha forma definida. Era como uma fumaça viva, com olhos vermelhos em brasa e uma boca que sorria sem dentes. Você me chamou e eu vim. Agora começamos. Naquela noite, quando voltei para o quarto, algo me acompanhava. Eu via vultos rastejando no teto. O espelho do banheiro do orfanato rachou sozinho quando passei por ele. As luzes piscaram por dias. E eu não conseguia mais dormir sem ouvir a voz de Zuran me contando segredos que nenhuma criança deveria saber. No dia seguinte, voltei ao galinheiro, mas não havia sangue, nem círculo, nem nada, só o pano e um cheiro forte de enxofre que me fez vomitar. O pior, mestre, é que eu me sentia bem. Era como se finalmente o mundo estivesse no meu controle. Como se ninguém pudesse mais me machucar. A partir dali, eu já não era mais um instrumento da dor. Eu era o causador dela. E dentro de mim, nascia um vazio que só cresceria com o tempo. O tempo passou. Eu cresci, por fora. Mas por dentro, algo envelhecia de um jeito diferente. Eu não era como os outros adolescentes. Enquanto eles se preocupavam com festas, notas e namoros, eu estudava grimórios antigos, testava feitiços, invocava entidades e fechava portas para qualquer esperança de redenção. Saí do orfanato aos 18, com um dinheiro deixado por alguém que ninguém sabia quem era. Comprei um apartamento velho e comecei a transformar meu pequeno quarto em um templo sombrio. O altar cresceu. As oferendas ficaram mais fortes, os rituais mais ousados. Zuran me guiava como um pai ausente. Nunca me abraçava, mas estava sempre me empurrando para o abismo. Comecei a frequentar círculos ocultistas e, com o tempo, fui sendo notado. Pessoas de aparência elegante, vozes calmas e olhos sem alma. Empresários, juízes, até artistas da mídia. Um deles, que se apresentava apenas como mestre-alvo, me convidou para um encontro privado. Foi ali que fui apresentado à Ordem da Serpente Oculta. Eles se reuniam em mansões afastadas, com seguranças armados do lado de fora e mulheres nuas em transe do lado de dentro. O ar cheirava a incenso e sangue fresco. Tudo era feito no luxo. Vinho caro, joias, máscaras de ouro. Mas por trás do glamour havia pactos. Gente entregando os próprios filhos espirituais em troca de fortuna. Rituais com corpos ainda quentes, contratos com assinaturas em sangue e lágrimas, e eu me tornei um dos líderes. Com a orientação de Zuran, subi rápido. Minhas palavras tinham poder. Quando eu falava, os outros escutavam. Comecei a cobrar por rituais. Prometia sucesso, fertilidade, separações, até vingança. E funcionava. Porque eu deixava os demônios fazerem o trabalho sujo. O dinheiro começou a entrar como um rio. De repente, eu tinha carro importado, apartamento de cobertura, convites para festas privadas com políticos. Homens engravatados me ligavam de madrugada pedindo consultas espirituais. Pastores corruptos me pagavam para derrubar igrejas. Concorrentes? Sim, mestre. Até líderes religiosos me procuravam. Queriam fama, queriam multidões, e eu entregava, desde que vendessem a alma com consciência. Uma vez fiz um ritual com um homem que queria que a esposa morresse num acidente para ficar com a herança. 3 dias depois, ela caiu de uma escada e quebrou o pescoço.
O sangue ainda estava quente quando ele me enviou uma garrafa de vinho francês como agradecimento. Mas o que ninguém via era o que eu via. À noite, quando as luzes se apagavam, eu não dormia. Sentia garras arranhando as paredes. Ouvia sussurros zombando do meu nome. Via minha imagem no espelho sorrindo, quando eu não estava sorrindo. E Zuran, ele aparecia cada vez mais em forma humana. Elegante, sempre com um terno escuro impecável e olhos que mudavam de cor conforme minha culpa crescia. Você é meu filho, o escolhido. Em breve será o maior entre todos. Essas palavras me embalavam, me fortaleciam, mas também me corroíam. Em uma das reuniões da ordem, um novato perguntou: "E se Deus quiser nos impedir?" Todos riram, inclusive eu, mas por dentro senti algo estranho, um arrepio diferente, um silêncio que doeu. Naquela noite, tive um sonho. Eu estava cercado por fogo, segurando centenas de contratos com nomes riscados, e uma criança vinha em minha direção, chorando. Quando me aproximei, percebi que era eu mesmo, mas com olhos de inocência, e antes que eu pudesse tocar, uma sombra gigante me arrastou para baixo, e lá no fundo, Zuran gargalhava. Acordei com sangue escorrendo do meu nariz, sozinho, nu e tremendo. Mas ainda assim eu continuei, porque naquele ponto, mestre, eu já não pertencia mais a mim. Ela apareceu como quem não devia estar ali, uma luz tímida no meio da escuridão que eu mesmo havia construído. Eu estava dando uma palestra disfarçada de conferência sobre espiritualidade e energia pessoal em um centro empresarial, quando a vi sentada na última fileira, com um olhar que não julgava, mas sondava, um olhar limpo, diferente de todos que estavam naquele lugar. O nome dela era Naira, e quando nos apresentamos, ela me disse que era estudante de psicologia cristã e que tinha ido ali para entender o outro lado. Eu sorri com arrogância. Disse que ela era corajosa. Ela respondeu com firmeza: "Curiosa, não corajosa. Coragem é enfrentar o que não se entende com amor, não com medo." Aquilo me desarmou. Pela primeira vez, alguém não me temia. E isso me confundia. Nos dias que seguiram, Naira começou a me procurar. Mandava mensagens, fazia perguntas, tentava me entender. Aos poucos, sem perceber, ela foi invadindo um espaço em mim que eu achava já ter sido devorado por Zuran. Quando ela me olhava, eu via o reflexo de quem eu poderia ter sido, e aquilo me dava raiva. Mas também me dava esperança. Era uma contradição sufocante. Cheguei a pensar em sumir, cortar o contato, mas não consegui. E em pouco tempo, eu estava viciado naquela presença que, por alguma razão, não me julgava, mesmo desconfiando do que eu era. Mas Zuran percebeu, e ele não gostou. Ela é uma ameaça. Se não a calar, eu a tomarei. Eu ignorei. Continuei vendo Naira, até que um dia ela me convidou para ir à igreja com ela. Recusei, claro, mas ela insistiu. E no domingo seguinte, entrei em um templo pela primeira vez em anos. O louvor me deu náuseas. As orações me causaram dor de cabeça. E quando o pastor falou sobre libertação, eu quase caí no chão. Naira colocou a mão no meu ombro, e naquele toque eu senti. Não era só carinho, era luz, era pureza. E Zuran rugiu dentro de mim, literalmente. Ele gritou. Eu ouvi, e eu vi os olhos de Naira se arregalarem. Ela também sentiu. Depois daquele dia, tudo desmoronou. Ela sumiu por 2 dias, e quando reapareceu, estava diferente. Pálida, olhos fundos,
voz mais lenta. No começo achei que era paranoia, até que ela começou a falar com a minha voz, a repetir palavras do livro que eu escondia e a me olhar como Zuran olhava. Naira havia sido possuída. Ela começou a ter convulsões, ria sozinha, me chamava de meu filho, com uma voz que não era dela. Os espelhos quebravam quando ela passava. E certa noite, ela me chamou até o apartamento dela e escreveu com sangue na parede: ou ela ou você. Foi ali que entendi. Zuran tinha tomado a única coisa que me fazia sentir humano. Ele sabia onde ferir. Sabia o quanto eu me importava mesmo sem admitir. Eu tentei libertá-la com rituais. Tentei usar o mesmo livro que me levou até ali. Mas as páginas queimaram, literalmente. Fiquei ajoelhado, gritando, enquanto o fogo consumia meu altar e a risada dela ecoava atrás. De mim, Zuran havia vencido, por enquanto. E eu comecei a odiar o que tinha me tornado. Na noite em que o diabo apareceu diante de mim, eu não estava pronto. Mas ele estava, sempre esteve. Naira estava possuída havia semanas. Eu a mantinha sedada, escondida em meu apartamento, como se a tranca da porta pudesse conter o inferno dentro dela. Eu já não dormia, não comia. Meus olhos estavam afundados, minha pele suada, meu espírito em pedaços. Zuran me visitava todas as noites, às vezes em sonhos, às vezes na sala, sentado de pernas cruzadas, com aquele sorriso cínico e a voz doce como veneno. Você sabe o que precisa fazer, meu filho. Ela é o obstáculo, elimine-a, e você será um de nós. Eu resistia, mas com medo, não com fé. Isso, mestre, é como resistir com os pés na areia diante de uma onda. Foi então que a Ordem da Serpente Oculta me convocou para um ritual especial. Eles diziam que era a celebração do renascimento do escolhido. Eu sabia que estavam falando de mim, já não era segredo. Eu era o líder mais jovem e influente. As pessoas me temiam, alguns até me veneravam. Cheguei ao local com Naira desacordada no banco de trás do carro. O ritual aconteceria em uma fazenda abandonada, cercada por mato alto e árvores retorcidas. A construção era antiga, rachada, como se tivesse sido moldada pelo tempo e pela maldição. O cheiro de terra molhada, misturado com incenso de mirra e enxofre, já denunciava o que aconteceria ali. No centro da sala havia um círculo de sal negro, velas acesas com fogo azul e um altar de pedra. Os membros da ordem estavam ajoelhados, todos de máscaras douradas, murmurando em línguas que já não pareciam humanas. No meio deles, Mestre Alvo me entregou uma adaga cerimonial e disse: "Hoje você se torna eterno." Me mandaram deitar Naira no altar. Ela respirava com dificuldade, seu corpo tremia, mas os olhos estavam abertos. E mesmo possuída, ela me fitava com uma mistura de súplica e compaixão. Era como se, lá no fundo, ela ainda acreditasse que eu não faria aquilo. E naquele instante, ele chegou. O fogo das velas se apagou e depois reacendeu sozinho. O ar ficou denso, pesado como fumaça invisível. O chão tremeu, mas não como um terremoto, e sim como se algo gigantesco estivesse subindo do subsolo. Uma figura surgiu no meio do círculo, alta, de terno escuro impecável, pele lisa como mármore e olhos que mudavam de cor como chamas. Vivas! Boa noite, Ezequiel. Sua voz era a coisa mais assustadoramente bela que já ouvi. Como um coral em ruínas, ele andava como um rei, observando tudo com desprezo elegante. Quando parou diante de mim, estendeu a mão e falou:
Você me invocou tantas vezes, mas hoje eu venho por escolha, porque o trono que era meu, agora será seu. Mostrou-me uma visão, multidões me adorando, cidades inteiras aos meus pés, riquezas, mulheres, poder ilimitado, a terra dobrada diante do meu nome. Tudo isso será seu. Só preciso de uma prova de fidelidade. Apontou para Naíra. Ela é sua última fraqueza. Livre-se dela e será meu primogênito. Eu tremia com a adaga nas mãos. As vozes da ordem sussurravam: faça, faça. O ambiente parecia girar. Naíra me olhava com lágrimas correndo pelas têmporas, mas não dizia nada, só respirava. Viva, inocente, e ainda assim, ali, deitada como um sacrifício. Levantei a adaga, e foi então que ouvi algo diferente. Uma oração, fraca, como um sussurro dentro da minha mente. Era a voz dela, Naíra, rezando por mim, pedindo que Deus me salvasse. O diabo percebeu, franziu o senho, e nesse instante, uma luz explodiu do teto da fazenda, como se o céu tivesse se rasgado. As velas se apagaram de novo. Um vento tão forte entrou que lançou os membros da ordem contra as paredes. O fogo se alastrou sem queimar, e a figura de Satanás recuou irritado antes de desaparecer numa fumaça espessa que deixava cheiro de carne podre no ar. Naíra desmaiou, e eu caí de joelhos. O ritual estava quebrado, mas o preço ainda não havia sido cobrado. Eu achava que ao não matar Naíra, tudo ia melhorar, que o bem ia me abraçar e os demônios iam simplesmente ir embora. Mas não é assim que funciona. Quando você pertence às trevas por tempo demais, a luz não te recebe com festa, ela te expõe. E o inferno, mestre, o inferno não perdoa a rejeição. Naquela mesma noite do ritual, depois que a presença do diabo foi banida, levei Naíra desmaiada até o carro. Dirigi de volta em silêncio, sentindo como se algo estivesse grudado nas minhas costas. O ar dentro do veículo ficou mais frio que o do lado de fora, e os faróis começaram a piscar sozinhos. Passei por 3 cruzamentos, e todos os semáforos estavam apagados. Tudo ao meu redor parecia deserto, como se eu já estivesse em outro plano. Naíra acordou no banco do carona, olhou para mim e murmurou: "Você está selado." Nazil, ora não entendi, mas os dias seguintes explicaram tudo. Na primeira madrugada, ouvi vozes na parede do meu quarto, chamados distorcidos, choros, risos de criança. Quando levantei da cama, senti o chão vibrar como se corações pulsassem sob ele. Me olhei no espelho e por um instante vi meu rosto com os olhos de Zuran. As paredes começaram a sangrar, literalmente. Um líquido grosso e escuro escorria pelos cantos da sala. Mas quando eu chamava alguém para ver, desaparecia. Comecei a perder peso, cabelo, apetite. Fui ao médico. Fizeram exames. Disseram que eu estava perfeitamente saudável. Mas eu sabia. Meu corpo podia estar são, mas a minha alma apodrecia. As coisas pioraram quando as pessoas ao meu redor começaram a morrer. Mestre Alvo, o líder da ordem, foi encontrado com o corpo retorcido dentro de uma banheira com símbolos queimados na pele. 2 membros próximos desapareceram. Outros sumiram sem deixar rastros. Meu nome estava sendo sussurrado por toda parte. E eu sentia que algo andava atrás de mim. Não andava, se arrastava. Zuran não apareceu por dias. E quando apareceu, não tinha mais a forma elegante.
Era uma sombra que me olhava do canto do quarto com olhos ocos, apenas dizendo: "Você traiu, agora é nosso brinquedo." Minha casa virou um campo de guerra. Objetos voavam sozinhos, sons de passos durante a madrugada. Uma vez, acordei com o colchão flutuando e caí com tudo no chão. O livro queimar sozinho foi só o começo. Até meu celular explodiu nas minhas mãos enquanto eu tentava procurar ajuda em fóruns ocultistas. Comecei a gritar com o nada, a andar em círculos, a passar horas chorando no banheiro. Sentia calor intenso dentro de ambientes gelados. Perdi todos os meus contratos, os clientes sumiram. Meu nome foi envolvido em escândalos que nem eu entendia. As contas foram bloqueadas. Fui despejado. De milionário, passei a mendigo espiritual. E o pior foi quando voltei ao meu antigo quarto de infância no orfanato, tentando encontrar um fio de paz. Lá, entre as madeiras podres, encontrei uma carta escondida dentro de uma caixinha com meu nome. Era da minha mãe, escrita antes de morrer. "Filho, se um dia você se perder no mundo, lembre-se, Deus ainda ouve, ainda te ama, clame, e Ele virá." Foi a primeira vez em muito tempo que chorei sem sentir culpa. Mas quando terminei a leitura, o espelho do quarto rachou, e no reflexo, vi minha mãe presa atrás do vidro, envolta em chamas, gritando: "Ele não quer te salvar, ele quer te tomar." Caí no chão em desespero, com a certeza de que aquilo não era só castigo. Era uma prévia do que me esperava. Se eu não encontrasse uma saída, eu precisava fugir. Mas para onde se o inferno já morava dentro de mim? Não sei dizer se eu morri, ou se apenas fui arrancado do corpo por algo que vive entre mundos. Só sei que naquela noite, quando deitei no chão do quarto do orfanato, abraçado à carta da minha mãe, minha alma foi levada. O corpo permaneceu ali, mas meu espírito foi puxado para baixo. Tudo começou com um som, não era um grito, era como se o próprio mundo estivesse chorando. Um gemido profundo, constante, como o eco de milhares de vozes pedindo socorro de dentro de uma caverna sem fim. Meus ouvidos ardiam. O ar ficou pesado, e então tudo ficou escuro. Não a escuridão comum. Era como se os olhos estivessem abertos, mas vendo o nada. Um vazio absoluto. Então veio o calor. Um calor que não queimava a pele, mas a alma. Um calor que parecia atravessar os ossos e arrebentar o que ainda restava de mim. Quando tentei respirar, o ar era denso, ácido e tinha gosto de enxofre. Meu corpo espiritual tremia, e quando olhei para a frente, eu vi. Era o inferno. Piso rachado como brasa viva, montanhas retorcidas feitas de carne, gritos que vinham de todas as direções, e almas, milhares, se contorcendo como serpentes, humanas em um rio de fogo que não consumia, mas torturava. Vi corpos flutuando em lagos de sangue, vi bocas gritando com os lábios costurados, e vi rostos que eu reconhecia, pastores, empresários, famosos, gente que eu admirava quando era criança. Estavam ali, acorrentados. Alguns me olhavam, outros me chamavam pelo nome. "Ezequiel, você ainda pode escapar, corra, corra!" Mas não havia saída. Um caminho se abriu diante de mim formado por ossos partidos. Comecei a andar como se algo me empurrasse, e a cada passo uma sombra me acompanhava, uma criatura enorme, coberta por uma capa feita de pele humana, com olhos como buracos queimando carvão. Zuran. "Bem-vindo ao seu reino, meu filho. Aqui você será príncipe da perdição." Ele me levou até uma porta imensa, feita
de metal derretido e crânios, e atrás dela um trono vazio. Ele apontou. Esse será seu lugar quando o corpo morrer. Eu caí de joelhos. Não conseguia falar, só gemia. Era como se minha alma estivesse sendo espreita por 1000 agulhas ao mesmo tempo. Então, do meio daquela paisagem de terror, surgiu um som, uma canção, fraca, suave, como um sopro, algo que cortava o gemido dos condenados. Uma voz que me chamava pelo nome, mas com amor. Olhei para cima e vi uma luz. Não era uma luz qualquer, era uma presença, uma paz sufocante, uma verdade que queimava sem ferir. E dela saiu uma figura. Não consegui ver o rosto, mas ouvi a voz, firme, serena, cheia de dor e autoridade. Ezequiel, você não nasceu para o inferno. Ainda há tempo, Zurã gritou. A terra tremeu, as almas urraram, mas a luz não recuou. A figura me estendeu a mão. Eu hesitei. Eu estava sujo. Eu não merecia. Mas mesmo assim, ela insistia. Levante-se! E naquele instante, fui puxado com violência de volta. Senti meu corpo arder, o peito explodir. Abri os olhos no quarto. Estava coberto de suor, com o coração disparado e as mãos formigando. Era madrugada. A carta da minha mãe ainda estava ao meu lado. E lá fora, alguém batia na porta. Era Naira. Naira apareceu na porta do orfanato como um milagre depois de uma tempestade. Estava mais magra, com olheiras fundas, mas firme. Olhou para mim e disse: Deus mandou eu vir te buscar. Tem um homem que pode te ajudar. Eu não resisti, não tinha forças. Só balancei a cabeça, peguei o casaco e fui. Pela primeira vez, deixei alguém me guiar. Ela me levou até uma pequena igreja escondida no meio de um bairro esquecido. O portão era de ferro enferrujado, as paredes manchadas pela chuva. Mas o que tinha lá dentro era maior do que qualquer templo que eu já pisei. Um silêncio sagrado. Um peso no ar que não vinha das trevas, vinha da glória. Lá dentro, um homem de meia idade nos esperava. Alto, magro, com o olhar de quem já viu o próprio inferno, e voltou. Seu nome era Pastor Júlio, mas as pessoas o chamavam de o Caçador de Abismos. Ele já havia libertado assassinos, feiticeiros, prostitutas e até ex-membros da minha antiga seita. Ele me olhou e disse: Você não é mais dono de si, mas Deus ainda tem a chave. No início tentei rir, mas minha boca travou, literalmente. Eu quis debochar, mas só consegui grunhir. Vamos começar, ele disse, ou eles vão matá-lo antes do amanhecer. Fui levado para uma sala pequena, com janelas cobertas e apenas uma cruz de madeira pendurada na parede. Me sentaram numa cadeira e começaram a orar. O ar mudou na hora, as lâmpadas começaram a piscar. Eu suava frio, sentia algo rastejando sob minha pele. Minha garganta queimava. E então começou. No primeiro versículo, meu corpo arqueou. No segundo, meus olhos viraram. No terceiro, eu gritei. Um grito que não era meu. Era grave, rouco, cheio de ódio. Minha voz se multiplicava. Falava comigo mesmo, ria, xingava, tentava quebrar a cruz com o olhar. Ele é meu, há anos. Você chegou tarde. A entidade rugiu. Pastor Júlio segurava firme sua Bíblia, molhava o chão com óleo ungido e repetia: O sangue de Jesus tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Meu corpo começou a flutuar, preso apenas pelas mãos de 2 obreiros. As unhas dos meus pés ficaram negras, minhas veias saltaram, e eu via vultos ao meu redor.
sombras esqueléticas tentando me puxar para baixo, enquanto luzes douradas tentavam afastá-las. Era uma guerra, e eu era o campo. Então, o pastor fez algo que nunca esquecerei. Ele se ajoelhou diante de mim e chorou. Senhor, não por mim, mas por ela, pela mãe dele, que orava todas as noites, mesmo sem saber se o filho estava vivo. Pela Naira, que suportou o inferno por amor. Pela criança que ainda vive. Dentro desse homem, liberta-o, Pai. As palavras dele cortaram as trevas como faca afiada. Senti algo quebrar dentro de mim. Algo antigo, uma prisão. E de repente, meu corpo caiu no chão, como morto. Vi tudo escurecer, mas dessa vez não era o inferno. Era silêncio. E do meio desse silêncio, ouvi uma voz mansa. Está feito. Acordei com Naira segurando minha mão, chorando em silêncio. O pastor sorriu com olhos brilhando de glória. E eu me sentia leve. Pela primeira vez em anos, não havia nenhuma voz dentro da minha cabeça. Zuran tinha ido embora. E eu estava livre. Depois do exorcismo, foi como se eu tivesse acordado de um coma espiritual. Meu corpo estava exausto, minha mente silenciosa. E o vazio que antes me devorava tinha virado espaço. Espaço para Deus habitar. Mas a estrada da salvação não é feita só de luz, ela é feita de renúncia. Nos dias seguintes, tive que reaprender a viver. Coisas simples, dormir sem medo, comer sem vomitar, olhar no espelho sem ver sombras atrás de mim. Naira ficou ao meu lado o tempo todo, silenciosa, paciente. O amor dela era a prova viva de que Deus ainda sabia como me alcançar. Mesmo que eu tivesse passado metade da vida abraçado ao inferno, comecei a frequentar cultos, pequenos, humildes. Ninguém sabia quem eu era. E mesmo quando souberam, ninguém me julgou. Pelo contrário, um senhor me abraçou e disse: se você foi salvo, então tem algo poderoso a dizer. Essas palavras ficaram martelando na minha mente, porque eu tinha sim algo a dizer, e eu não podia mais guardar isso para mim. Foi então que eu comecei a pregar, primeiro nas ruas, em praças, na porta de boate, na entrada de feiras. Com um microfone emprestado e a Bíblia na mão, eu falava com quem quisesse ouvir, e muitas vezes com quem não queria também. Contava minha história, falava sobre os pactos, as possessões, o inferno, mas, acima de tudo, sobre a graça, a misericórdia que me alcançou quando nem eu mesmo acreditava que merecia. Alguns zombavam, outros choravam, mas em cada esquina uma alma era tocada. Um viciado me abraçava, uma ex-prostituta me pedia oração. Um ateu pedia silêncio, mas ficava até o final do testemunho. E então, o inesperado aconteceu. Certo dia, enquanto pregava em uma comunidade abandonada, vi um rosto familiar. Era Lucas, um antigo membro da minha seita, um homem cruel, frio, que uma vez havia oferecido o próprio irmão como oferenda. Ele me olhou com ódio. Tentei cumprimentar, mas ele cuspiu no chão e disse: você nos traiu. Deveria ter morrido com o resto. Minutos depois, enquanto eu orava por um grupo de moradores, ele voltou armado. Gritou que ia me matar ali mesmo. A multidão correu. Naira tentou intervir, mas ele apontou para mim e gritou: você destruiu minha vida. E então eu fiz o que ninguém esperava. Abri os braços. Então atire, porque se a minha morte vai te libertar do ódio, eu aceito. Mas antes disso, saiba que eu te perdoo. Ele tremia. O revólver caiu da mão dele.
E ali mesmo, no meio do barro, Lucas caiu de joelhos e começou a chorar como uma criança. O mesmo homem que serviu ao lado dos demônios. Agora chorava diante do poder de Deus. Oramos juntos. Ele me pediu perdão. E desde aquele dia, nunca mais tocou em nada do oculto. Ali eu entendi, mestre, que o inferno pode até roubar parte da nossa história. Mas Deus é especialista em transformar cacos em testemunhos. Muita gente pensa que depois que aceitamos Jesus, tudo vira paz, alegria e flores pelo caminho. Mas eu preciso ser honesto com você. A guerra não acabou, só mudou de campo. Hoje, vivo como um homem livre, liberto, transformado, mas não imune. O inferno ainda me observa, ainda tenta me seduzir, às vezes em sonhos, às vezes em sussurros, às vezes na forma de lembranças que tentam me fazer pensar que aquele poder antigo era melhor do que a graça que carrego hoje. Mas agora, eu sei discernir. Hoje oro, jejuo, leio a palavra e principalmente mantenho meus olhos abertos, porque quem já esteve do outro lado sabe o quanto o inimigo é astuto. Ele não ataca com força, ele entra devagar, com dúvidas, vaidade, orgulho. Muitas vezes acordo no meio da noite com arrepios. Outras, tenho pesadelos com rostos que vi no inferno. Zuran ainda aparece, mas agora como sombra, sem voz. Ele me observa à distância como um cachorro expulso de casa que ainda tenta voltar por debaixo do portão. Mas ele não tem mais poder sobre mim, porque hoje eu tenho um dono e o nome dele é Jesus. Viajo por todo o país dando testemunho. Igrejas, presídios, comunidades, ruas. Carrego comigo as marcas da guerra, mas também a convicção da vitória. Já vi muitos libertos. Já vi ex-bruxos se renderem. Já orei por traficantes que choraram como crianças. Mas sabe o que mais me toca? É quando, depois de cada testemunho, alguém me procura com lágrimas nos olhos e diz: eu achava que não tinha mais jeito para mim, até ouvir sua história. Nesses momentos, eu entendo por que Deus me permitiu sobreviver. Porque Ele me resgatou quando eu já estava selado para o inferno. Hoje, Naira é minha esposa. Construímos uma vida simples, mas cheia de propósito. Às vezes, ela ainda acorda assustada com lembranças da possessão que sofreu. Mas oramos, juntos, e cada dia é uma nova vitória. Sim, o mal continua por aí, tentando, rondando, observando. Mas hoje, quando ele bate a porta, é Jesus quem atende. E se eu puder te deixar com uma última verdade, é essa: o inferno é real, os demônios são reais, mas o amor de Deus é mais forte que tudo isso. E lembre-se, o mal nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta. Mas se você clamar, mesmo no seu pior dia, Deus vai te ouvir. E quando Ele te encontra, o inferno perde mais uma alma.